Segunda dica, obrigações tributárias. Pois é, um tema que aparece na prova, e é muito louco o jeito que isso aparece na prova, viu? As obrigações tributárias, elas são diferentes das obrigações civis. A gente fica 5 anos da faculdade estudando obrigação civil. Várias obrigações. A gente começa e termina a faculdade falando de obrigações. Pois é, no direito tributário, a obrigação tem uma outra perspectiva, um outro efeito e uma definição diferente das obrigações do direito civil. No direito civil, o acessório segue o principal, no direito tributário não. Essa é a principal diferença. Obrigação acessória no direito tributário não segue a principal. No direito tributário, as obrigações acessórias, elas independem da obrigação principal. Por quê, professora? Me fala a definição aí de obrigação principal e acessória. Obrigação principal no direito tributário é dever de recolher tributo, pagar tributo ou recolher multa. No direito tributário, uma infração que é cometida, deixar de pagar tributo, ou, sei lá, cometer uma omissão de receita, omissão de operação, tudo isso se converte em multa, em penalidade pecuniária. Então, tudo que for pecúnia, penalidade pecuniária, é obrigação principal. Obrigação principal, então, no direito tributário, é dever de recolher tributo e pagar multa, penalidade, tá bom? Agora, obrigação acessória são deveres instrumentais que estão previstos na legislação tributária. Como assim, professora? Sabe aquele negócio de você entregar a declaração do imposto de renda dia 30 de maio, que depois da pandemia saiu de abril para maio? Pois é, esse prazo que é fixado pela legislação tributária. Então, esse é um dever acessório ou uma obrigação acessória. Você ter que emitir nota fiscal, tem uma plaquinha assim, atrás de você no estabelecimento comercial, exija sempre a nota fiscal, né? Dizendo para o povo lá que se não trouxer a nota fiscal é crime, né? Sonegação é crime. São deveres instrumentais, obrigações acessórias. Quando você percebe lá que um caminhoneiro está deslocando uma mercadoria, ele precisa, junto desse deslocamento, junto com ele, ter sempre um documento para dizer sobre esse deslocamento, para onde essa mercadoria está indo, qual é a origem e destino, você tem que saber se a mercadoria, inclusive, é idônea, se não é fruto de um descaminho, se não é fruto de um crime, de um contrabando, por exemplo. Então, a gente tem uma obrigação acessória, um dever instrumental a cumprir, que está previsto pela legislação tributária. Então, o primeiro ponto é, se a obrigação acessória independe do principal, significa dizer que, quando uma pessoa é imune, na primeira dica eu falei da imunidade religiosa, quando a pessoa é imune, a instituição religiosa é imune, significa dizer que ela não vai declarar nada? Não, claro que não. Mesmo sendo imune, ela continua cumprindo com os deveres instrumentais ou com as obrigações acessórias. Se ela é imune ao pagamento do imposto, não significa que ela não tenha que enviar a declaração. Se ela é imune ao pagamento do imposto, não significa dizer que ela não tem que manter livros e escrituração fiscal contábil em dia, ilícita. Significa dizer que ela não tem obrigação principal porque ela está alcançada pela imunidade, mas ela continua cumprindo com a obrigação acessória. Outro detalhe importante, no descumprimento da obrigação acessória, essa obrigação é convertida em obrigação principal em relação à multa penalidade. Pois é, se você deixou de recolher o imposto de renda no dia 30, até o dia 30 de maio, você paga a multa pelo não envio, pela não realização da declaração e envio da declaração à Receita Federal do Brasil. É isso mesmo que acontece. Descumprindo com a obrigação acessória, ela é convertida em obrigação principal e você paga a multa. Lembra que multa é obrigação principal. Descumprindo a acessória, ela converte-se automaticamente em obrigação principal. 2 pontos importantes, então. A obrigação acessória independe da obrigação principal, por isso diferente da obrigação civil. Não cumprindo com a obrigação acessória, ela se converte com a obrigação principal. E o último ponto importante é o seguinte, a obrigação principal, ela nasce com fato gerador, ou seja, se eu pratico o verbo previsto na norma, eu sou proprietário de veículo automotor, eu presto serviços, eu circulo mercadoria. Sou proprietário de veículo automotor, pago IPVA. Presto serviço, pago ISS. Circulo mercadoria, pago ICMS. Nasce do fato gerador. Tenho acréscimo patrimonial, disponibilidade econômica ou jurídica, pago imposto de renda. É isso, sou proprietário de imóvel localizado em zona urbana, vou pagar IPTU. Localizado em zona rural, vou pagar ITR. Isso nasce com fato gerador que você pratica.
A obrigação acessória são deveres instrumentais, previstos pela legislação tributária e que representam deveres e obrigações positivas ou negativas, fazer ou deixar de fazer, prestações positivas ou negativas, porque ali naquelas obrigações são previstas na legislação tributária, você colabora com a administração fazendária, com o poder de fiscalização, arrecadação e administração do tributo, que não tem nada a ver com a obrigação principal, no sentido de que você precisa cumprir com esses deveres para colaborar com a administração fazendária. Então, cuidado com isso. É um tema que faz tempo que não vem para a primeira fase, mas sempre que ele vem, ele derruba metade do povo. Porque o povo fica pensando que não tendo obrigação acessória, a principal, a acessória acabou de inexistir. Pessoa imune, isenta, com uma alíquota zero, por exemplo, que teve um perdão do pagamento do tributo, uma remissão, está anistiada, não vai pagar penalidade, tudo isso é objeto de obrigação acessória. A obrigação principal inexiste mais, a acessória continua vivíssima da Silva. Experimenta não declarar imposto de renda até o dia 30 de maio, mesmo que você seja isento. Eu digo, nós temos uma faixa de isenção que ela dispensa o envio da declaração, mas acima dessa faixa de isenção, ou seja, fora dessa faixa de isenção, você tem o dever de enviar a declaração do imposto de renda, mesmo que você seja considerado isento, porque você comprovou a sua situação de isento, porque você está alcançado pela norma isentiva. Às vezes a pessoa tem uma doença e essa doença está prevista como sendo isenta para o imposto de renda. Ainda assim, você tem que enviar a declaração do imposto de renda. Não enviando, descumprir a obrigação acessória, converte-se em penalidade, em multa, tá bom? É isso. Previsto aí, artigo 113 da Constituição Federal, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Tributário Nacional, que tratam das obrigações tributárias, principais e acessórias. Vamos para a próxima? Terceira dica.